O croissant não é francês. Croissant é um dos grandes símbolos da culinária francesa. Não há como falar ou pensar em um café da manhã típico da França, sem imaginar o delicioso aroma desse pão folhado saindo de uma padaria. Mas o que nem sempre ninguém sabe é que o croissant verdadeiramente não nasceu na França. Sim, esse ícone da patisserie tem origens que remontam à Áustria. Essa história começa no século XVII, mais precisamente em Viena. Durante esse tempo, o Império Otomano tentou invadir a cidade, mas a tentativa foi frustrada. Fala a lenda que padeiros austríacos, que trabalhavam de madrugada, ouviram os sons das tropas inimigas se aproximando e avisaram as autoridades. A invasão foi impedida e, para comemorar a vitória, os padeiros criaram um pão em forma de meia-lua, inspirado no símbolo da bandeira otomana. Assim nasceu o Kipferl, um antecessor direto do croissant. E como ele chegou à França? A resposta está em Maria Antonieta, a famosa rainha consorte de Luís XVI. Maria Antonieta era austríaca e sentia saudades das tradições culinárias de sua terra natal. Quando chegou à corte francesa no século XVIII, ela trouxe consigo o Kipferl, que logo foi adaptado pelos padeiros franceses. Foi nesse momento que ele ganhou a massa folhada e a leveza que o tornaram mundialmente conhecidos como croissant. Mas a história não para por aí. O croissant só se popularizou na França no século XIX, durante o período da Belle Époque. Foi nessa época que as padarias parisienses começaram a produzir o croissant em larga escala, incorporando-o ao café da manhã francês. Ele se tornou um símbolo de sofisticação e tradição, ganhando o coração de parisienses e turistas. Curiosamente, o nome croissant significa crescente em francês, uma referência direta à sua forma original em meia-lua. Mas o que muitas pessoas não sabem é que na França, o croissant tradicional não é feito com manteiga, mas com margarina. Os croissants de manteiga, mais ricos e saborosos, são chamados de croissants au beurre e geralmente têm uma forma mais reta para diferenciá-los dos tradicionais. Além disso, o croissant é tão icônico que ele foi exportado para o mundo todo. Mas o curioso é como ele se adaptou em diferentes culturas. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum encontrar croissants recheados com chocolate, queijo ou até mesmo presunto. No Brasil, ele ganhou variações como croissants recheados de frango com catupiry. Outro detalhe interessante: na França, você nunca verá um verdadeiro croissant em um restaurante de alta gastronomia. Apesar de ser um símbolo nacional, ele é considerado uma comida casual, encontrada em padarias e cafés. Essa diferença reflete bem a maneira como os franceses tratam sua culinária, separando o que é do dia a dia do que pertence à alta cozinha. Agora, quando você morder um croissant quentinho, vai perceber que ele é muito mais do que apenas um pedaço de pão. É uma verdadeira viagem pela história, que começa em Viena, passa pela realeza francesa e se transforma em um dos alimentos mais apreciados do mundo. O croissant pode não ser originalmente francês, mas ele encontrou na França o lugar perfeito para se reinventar e se tornar uma parte indispensável da cultura local. É mais uma prova de como a França tem o dom de transformar tudo o que toca em um símbolo de elegância e tradição. A França tem a maior quantidade de castelos do mundo. Quando falamos em castelos, a França é imbatível. O país tem mais de 40 mil castelos espalhados pelo seu território, um número impressionante que faz dela o lar da maior concentração de castelos do mundo. Cada um desses monumentos conta uma parte da história da França, desde a Idade Média até o Renascimento, e muitos deles ainda hoje atraem milhões de visitantes por sua beleza e importância histórica. Mas por que existem tantos castelos na França?
A resposta está na história tumultuada do país. Durante a Idade Média, a França era dividida em vários feudos, e cada senhor feudal precisava de um castelo para proteger seu território. Esses castelos eram usados tanto como residências quanto como fortalezas, sendo construídos estrategicamente em colinas ou perto de rios para dificultar invasões. Com o tempo, a função dos castelos mudou. Durante o Renascimento, eles deixaram de ser meramente estruturas defensivas e passaram a ser símbolos de riqueza e poder. Castelos como o Château de Chambord e o Château de Chenonceau, localizados no Vale do Loire, são exemplos perfeitos disso. Esses castelos são verdadeiras obras de arte, com arquitetura elaborada, jardins deslumbrantes e interiores luxuosos que refletem o estilo de vida opulento da nobreza francesa da época. O Vale do Loire, aliás, é conhecido como o Jardim da França e concentra uma das maiores quantidades de castelos por quilômetro quadrado no mundo. É uma região que parece ter saído de um conto de fadas, com palácios cercados por vinhedos, florestas e rios. É impossível visitar o local e não se sentir transportado para outra época. Outro fato curioso é que muitos castelos franceses ainda são habitados. Algumas famílias mantêm suas propriedades há séculos, enquanto outras optaram por abrir suas portas ao público para sustentar os altos custos de manutenção. Isso porque, embora muitos castelos sejam belíssimos, cuidar deles é um verdadeiro desafio. Os gastos com restauração, aquecimento e proteção contra a deterioração do tempo são altíssimos. E por isso, alguns castelos até são vendidos por preços relativamente baixos. Mas antes de correr para comprar um, lembre-se, o custo de mantê-lo pode ser maior do que o preço de compra. E não podemos esquecer os castelos que fazem parte da história moderna. O Palácio de Versalhes, por exemplo, não é apenas um castelo, é um símbolo do absolutismo francês e do luxo da monarquia. Construído durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, Versalhes é famoso por seus jardins impressionantes, pela Galeria dos Espelhos e por ser o local onde importantes tratados foram assinados, como o Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Mas nem todos os castelos franceses são grandiosos. Muitos são pequenos, aconchegantes e escondidos em vilarejos remotos, o que os torna ainda mais encantadores. Alguns foram transformados em hotéis, oferecendo aos visitantes a chance de dormir em um pedaço da história. Outros estão em ruínas, mas mesmo assim guardam a magia de um tempo em que cavaleiros, reis e rainhas habitavam essas paredes. Visitar os castelos da França é como fazer uma viagem no tempo. Cada um deles tem sua própria personalidade e história, refletindo os diferentes períodos e estilos arquitetônicos que marcaram o país. Desde as fortalezas medievais até os palácios renascentistas e barrocos, os castelos franceses são um testemunho vivo da riqueza cultural e histórica do país. Seja você um amante da história, da arquitetura ou apenas alguém em busca de cenários deslumbrantes, os castelos da França são uma atração imperdível. Afinal, não é todo dia que você pode caminhar por corredores que já foram habitados por reis, rainhas e até revolucionários.